Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração santo. Irmão, abaixa a tua cabeça. Conta os seus dias para dentro agora. Se coloque diante do Senhor. A tua palavra não volta vazia. Antes ela faz aquilo que te apraz. Pai querido, nós vamos ler a tua palavra. E o Senhor vai nos expor. Fala ao coração de cada um aqui, Senhor. Aquele que está jubiloso, aquele que está necessitado. O Senhor, Pai, fala no nosso coração com sua multiforme sabedoria. Fala a cada um de nós, Senhor, que a tua palavra encontre guarida em nosso coração. E que o nosso coração, Senhor Deus, seja terra fértil. Dá-nos sede, dá-nos fome da tua palavra neste momento, Senhor. Usa o pastor, usa o teu servo, Senhor Deus, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no Novo Testamento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de 13 a 16. Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 a 16, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Queria convidar que você, cingindo o teu entendimento, esperando pelo Senhor e não pelo pregador nessa noite, de acordo com a revelação do Senhor, baixar sua cabeça. Queria pedir sua paciência. Eu queria fazer mais uma oração em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eterno e misericordioso, a tua palavra é uma lâmpada, Senhor, ante nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Abre, Senhor, e ilumina os nossos sentidos para que entendamos límpida e santamente as tuas promessas. E também, Senhor, para aquilo que entendamos, nos comova e nos transforma. Que isso seja, Senhor, bálsamo para nossos ossos, saúde para nossa alma, força e coragem para o nosso entendimento, de modo a sairmos daqui, Senhor, transformados pela tua palavra. Que todos esqueçam, Senhor, do pregador, todos esqueçam da homilética, esqueçam, Senhor, de qual foi o dia do culto, mas que todos possam se lembrar do nome, sobre todo nome, do nome de Jesus Cristo, o nome daquele que nos salvou, que nos tirou de tão densas trevas, nos transportou para o seu reino de luz, daquele que tirou nossos pés do charco de lodo e colocou nossos pés sobre uma rocha firme. Ele é a rocha. E agora, Senhor, que estamos seguros, te pedimos, fala conosco através do teu Santo Espírito. Fala conosco profundamente em nosso coração, Pai. Não permita que ninguém saia desse lugar, Pai. Não permita que ninguém levante, não permita que ninguém se distraia. Não permita que nossos pensamentos sejam levados pela nova semana que se inicia, pelo novo mês que se inicia, por compromissos, por trabalhos, por tarefas, mas que possamos, Senhor, cingir nosso entendimento e sermos santos na tua presença, para que nós oramos necessitados da tua graça, necessitados do teu poder, em nome de Jesus. E a tua igreja diz amém. Meus amados irmãos, gostaria de tratar com os irmãos essa noite sobre o tema Santidade ao Senhor.
fugindo do pecado e correndo ao encontro do Salvador Jesus. Há uma necessidade muito grande que se fale sobre santidade, haja visto, o Senhor está às portas, Jesus está voltando, e nós como igreja devemos estar preparados para o retorno de Cristo. Também é uma necessidade muito grande diante do tema do ano em que estamos trabalhando sobre evangelismo. Não poderemos, irmãos, sair e evangelizar se não estivermos nós vivendo uma vida santa. Não poderemos sair para fora e trazer para cá, para dentro, se nós aqui dentro não estivermos preparados para acolher, discipular e caminhar em verdade. Por isso eu queria pedir a sua paciência nessa noite em nome de Jesus. Eu vou utilizar do Catecismo Maior de Westminster algumas perguntas para poder introduzir sobre o que é santidade. Eu penso que talvez com o passar dos anos nós tenhamos perdido o conceito de santidade, nós tenhamos perdido o conceito de pecado, nós tenhamos perdido a diferença do santo e do profano. Eu pude falar há 2 sextas-feiras atrás com a nossa juventude, com adolescentes e jovens, e eu falei, irmãos, a respeito desse mesmo tema que eu quero falar com vocês agora. Eu usei um outro texto, usei o texto onde Jesus falava assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas quero nessa noite que você como pai, você como responsável, você como adulto em primeiro lugar, e também em segundo lugar, jovens, adolescentes, possam ouvir novamente, que nós precisamos ser santos ao Senhor. Eu gostaria que você tivesse paciência comigo nessa noite e me acompanhasse. Por favor, está projetado aqui a pergunta 24 do Catecismo Maior, que diz o quê? Pode ler para mim, por favor? O que é pecado? Talvez se alguém parar você na rua, você está evangelizando uma pessoa, a pessoa pergunta: o que é pecado? Você diz assim: é pecado errar o alvo. Você está correto. Você diz assim: pecar é transgredir uma lei do Senhor. Você está correto. Mas o Catecismo fala que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Dessa pergunta, então, nós partimos para uma outra pergunta, a pergunta 28, que fala assim: quais são as punições do pecado nesse mundo? Porque tem gente que peca porque não sabe qual é o resultado do pecado. É óbvio que se nós caminharmos para Romanos, capítulo número 3, versículo 23, 6, 23, a gente vai ver o quê? Que o salário do pecado é a morte. Mas o que fala o Catecismo? Ele diz o seguinte: que a punição do pecado, ou as punições do pecado nesse mundo são interiores, como cegueira de entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Isso então me traz uma outra pergunta, pergunta número 29. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Puxa, pastor, quer dizer que o pecado não tem somente punições nesse mundo, tem no mundo vindouro? Tem no mundo vindouro também. E as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão no fogo do inferno para sempre. Só isso já devia nos motivar a sairmos aqui e procurarmos aquele que ainda não falamos de Cristo. Diz assim: olha, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a pessoa pode falar e dizer assim: olha, mas eu não quero ser Jesus é muito chato, esse Jesus é cheio de regras, eu não quero ser um crentinho que tem que ficar vivendo sobre regras. Porque ele entra, João 3,36, todo aquele que não quer o Senhor está debaixo da ira de Deus. E as pessoas não sabem que está debaixo da ira de Deus. Aquele que não quer o Senhor. Sabe essa Bíblia? Isso me leva então a uma outra pergunta. Pergunta número 41. Por que o nosso mediador foi chamado Jesus? Por que o nome dele tinha que ser Jesus? A Bíblia responde. Em Mateus 1,21 diz que o nosso mediador foi chamado Jesus porque salva o seu povo dos pecados. E essa resposta é esperançosa, essa resposta ela me entusiasma. Por quê? Porque aquele mesmo pecado que pode me levar para o inferno, ele não tem força, ele não tem poder contra o que? A obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Romanos 8,1 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Se estamos com Cristo, se estamos em Cristo, se vivemos para Ele, somos apaixonados por Ele, seguimos a Sua palavra, não há condenação para nós, mas para aqueles que estão em Cristo. Por isso nosso mediador foi chamado Jesus, porque salva o seu povo. E a grande pergunta que agora se faz a toda a igreja é: mas faço eu parte do povo de Deus? E aí vamos para a pergunta 61. Serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? Todos aqueles que vêm à igreja, que adentram por essa porta, serão salvos? Responde o catecismo: nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Puxa, pastor, agora o Senhor me deixou, na verdade, preocupado. Há uma igreja visível e uma igreja invisível. Amém, irmãos? Há uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja invisível é aquela que pertence ao Senhor. A igreja visível é essa que às vezes você e eu olhamos na televisão, nas ruas, nas esquinas, nos bairros, e não sabemos se o que está sendo pregado ali é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas a palavra fala, e o catecismo me garante, que unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Pastor, o que é ser um membro verdadeiro? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Mateus, capítulo número 7, versículo número 21. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta, irmãos, nós só falarmos: eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, eu sou metodista, eu sou batista. A minha família, inclusive, ela vem de uma linhagem. Nós somos batistas há 4 gerações, somos presbiterianos há 3 gerações, somos assembleanos há 5 gerações. O Navinho era parente do meu tataravô quando chegou aqui no Brasil. Não adianta. O que muda, o que faz diferença é praticarmos a palavra de Deus. O que faz diferença é sermos transformados de dentro para fora pelo Evangelho de Cristo. E isso me leva a outra pergunta, a pergunta número 64. Então, pastor, que é a igreja invisível? Faço eu parte dessa igreja? A igreja invisível é um número completo dos eleitos, que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, a cabeça. Somos eleitos, somos parte da igreja invisível. Isso me leva à pergunta 66. Qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Qual é a união que eu e você, ora eleitos, temos com o Senhor? Responde o catecismo: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, que se faz e que se efetua na sua vocação eficaz. Por isso, irmãos, aquele que é salvo por Cristo é apaixonado pelo Senhor. Por isso, aquele que é salvo por Cristo, ele não consegue viver longe da sua palavra. Por isso, aquele que é salvo por Cristo, ele não consegue ficar muito tempo sem orar. Por isso, aquele que é salvo por Cristo não consegue ficar sem ter comunhão com os seus irmãos. Por quê? Porque ele precisa ser abençoado e também um canal de bênção, de um abençoador. Porque ele tem essa união com Cristo. Porque ele é salvo. Porque ele é santo. Porque ele é separado para o mal. Isso me leva então a uma outra pergunta. Eu pedi a paciência dos irmãos logo por causa disso. O que é vocação eficaz, pastor? A vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Por isso, quando uma pessoa adentra por essa porta, morto em pecados, e ouve o Evangelho ser pregado nesse púlpito, acontece um milagre em seu coração e ele fala assim: eu quero esse Jesus. Na verdade, não é ele que quer, na verdade o Senhor já quis, por isso Deus já fez essa obra. Isso é vocação eficaz.
Mas ele diz o que? Eu quero Jesus. E ele vem à frente e ora e fala: Senhor, toma conta da minha vida. Mas Deus já escreveu o nome dele antes da fundação do mundo. Isso é vocação eficaz. O que me leva para a próxima pergunta, que diz: o que é justificação? Porque se eu fui chamado, sou vocacionado, sou eleito, então devo ser o que? Justificado. Justificado do que, pastor? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Então, ora, agora eu que aceitei a Cristo, que entreguei minha vida a Cristo, vivo uma vida de testemunho, mas as obras que permeiam essa minha vida não são minhas, são do Senhor que vive em mim. Por isso o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado, e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Vivo uma vida de fé. As obras que são feitas, que acontecem, é pela fé, pela obediência, pela graça do Senhor sobre a minha vida. Por isso eu sou o que? Santo. E aí a pergunta 75 adentra: o que é a santificação? Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, presta atenção, irmãos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e ressurreição de Cristo, renovados do homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida, e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. Tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas, fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. E é aqui que eu quero chegar. Porque muitas vezes nós temos estado na presença do Senhor e nós não temos estado mortos para com o pecado. Muitas temos negociado com o Senhor da graça, dizendo: Senhor, tu me entende, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabe minhas limitações. Mas o que diz aqui é que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Abra aí Romanos 6, por gentileza. Romanos 6, versículos 4 até o versículo 6. Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6, versículos 4, versículo 6, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11, por gentileza, na sua Bíblia: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Jefão, vamos lá então no lugar. Meu irmão, perdão, mas eu estou morto para esse pecado, eu não vou mais nesse tipo de lugar. Jefão, mas só uma vez. Meu irmão, perdão, mas olha, eu te amo, eu gosto muito de você, mas eu não vou nesse lugar. Jefão, vamos beber isso aqui. Meu irmão, quero te pedir perdão, mas o Senhor me libertou, eu não bebo mais dessa maneira, sabe, desregrada, sem limites. Eu não consigo mais, irmão, graças a Deus, Deus me tirou isso. Jefão, vamos. Meu irmão, perdão, mas não é lugar para mim. Essa coragem, essa ousadia, ou quem sabe, irmãos, tenha paciência comigo, essa decisão de falar a verdade, de falar que você é crente, de falar que você é de Jesus, de ser convidado para uma festa, que as festas de hoje em dia é uma coisa, na verdade, muito perigosa, né? Festas de formatura, festas de casamento, festas de aniversário, qualquer festa hoje é um perigo. O pai e a mãe ficam orando para saber o que vai ter nessa festa, o que vai ser servido nessa festa, com quem o meu filho vai estar nessa festa. E por favor, pai, por favor, mãe, pergunte para o seu filho: meu filho, onde é que você vai? É na festa do fulano. O que vai ter na festa do fulano?
O que tem lá dentro? O que vai ser servido? Meu filho está preparado para chegar lá dentro como um cristão e sair como um cristão? Está preparado para manter a sua fé? Está preparado para testemunhar de Cristo lá dentro? E falar, não, muito obrigado, eu estou aqui prestigiando seu aniversário, mas eu não devo. Estou tomando minha Coca-Cola aqui, estou tomando meu suco, estou tomando aqui minha água, obrigado. Olha, tem um pessoal ali apertando um baseador, irmão. Desculpa, eu não aperto nada, nem a buzina do carro, quanto mais baseador, não tem interesse nenhum. Muito obrigado. Não sei como isso pode fazer bem a alguém, mas para mim não faz bem. Por que isso, pastor? Por que essa palavra, pastor? Deixa eu falar para você, irmãos. O Senhor tem tocado no coração e tem, sabe, me movido a falar isso com os irmãos. Porque eu tenho observado a história da igreja. E eu tenho observado a história da igreja presbiteriana. E tenho visto em outros países a igreja presbiteriana de um modo assim, muito aquém do Evangelho. E Paul Washer, quando esteve no Brasil, algum tempo atrás, ele falou assim, olha, presta atenção, brasileiros. No meu país, a igreja está desse modo porque ninguém orou, porque ninguém se levantou. Então eu gostaria de falar para você, meus irmãos, em nome de Jesus, você que é santo, você que é separado, você que pertence ao Senhor, você que é apaixonado por Cristo, apaixonado pela sua palavra, você que não negocia a sua fé, você que é convertido, que você mantenha a sua consciência limpa perante o Senhor, vivendo a fé a cada dia, para que daqui a 10 anos nossa igreja não esteja apenas cheia, esteja também o quê? Diante de Deus. Senão nossa igreja estará cheia, mas longe do Senhor. Se você está aqui, você não tem Cristo, você está perdido. A pior coisa que existe é uma pessoa estar dentro de uma igreja sem Jesus. Por isso eu lhe ofereço hoje Jesus Cristo, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Diante disso, a última pergunta do catecismo que eu lhe trago nessa noite fala o que é arrependimento que conduz à vida. Arrependimento que conduz à vida, não remorso que conduz à morte. Nós temos no Evangelho duas pessoas que negaram a Cristo. O nome de um chama-se Judas Iscariotes e o nome de outro chama-se Pedro. Ambos negaram o Senhor. Um vendeu por 30 moedas, outro negou, praguejou, chamou palavrão. A diferença é que um teve remorso, procurou uma corda e enforcou-se. O outro arrependeu-se, chorou na presença do Senhor. Desistiu do seu chamado de apóstolo, desistiu de ser discípulo, voltou a ser pescador. Estava na praia, pescando. Jesus foi buscar ele na praia, gritou: "Ô, tem alguma coisa aí de comer aí?" Como ele tinha deixado de ser apóstolo e voltou a ser pescador, não pegou nada. Não pegando nada, rapaz, está difícil. O pecado está me acompanhando aqui, está difícil, está complicado. Moço, joga do outro lado do barco. Quando jogaram nele, o que aconteceu? Um milagre incrível. O barco quase foi a pique, quase afundaram. Pedro volta à praia, Jesus fala assim: "Pedro, tu me amas?" Ele falou assim: "Ó, tu sabe que eu te amo." Ele falou o quê? "Apacenta meus cordeiros." Pela segunda vez ele fala o quê? "Pedro, tu me amas?" "Te amo, Senhor." "Apacenta meus cordeiros." Pela terceira vez, Jesus pergunta: "Pedro, tu me amas mais do que todos esses aqui?" E Pedro, triste, por ser a terceira vez seguida, repetida, que o Senhor pergunta, fala: "Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe quanto te amo." Apacenta meus cordeiros. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes o Senhor reafirmou perante o povo? 3. O arrependimento que conduz a vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, presta atenção, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. E isso é o que nos falta muitas vezes: arrependimento que conduz a vida.
Parece que nos bate um remorso. Puxa, não devia ter bebido tudo isso. Puxa, não devia ter gritado com a minha esposa. Puxa, não devia ter levantado a mão para o meu filho. Puxa, não devia. Quero lembrar você, irmão, que lá fora, as pessoas que te veem não conseguem enxergar teu coração. Eu já fiz essa oração aí. Senhor, tu conheces meu coração, Senhor, tu sabe que eu sou pecador. Senhor, tu sabe, Senhor, que eu errei, perdão, Senhor. Deus vê o coração e Deus perdoa. Isso é graça. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o povo que está lá fora não sabe isso. Ele não vê o teu coração. O povo que está lá fora, você, meu querido irmão empresário, que grita com seus empregados. O povo que está lá fora fala assim: rapaz, que ele é crente, vai dormir na igreja? Assim que eles falam. O povo que está lá fora na faculdade e vê você indo em festa, pintando, bordando, fazendo acontecer, fala assim: rapaz, ele é crente? É crente? Crente bom, crente. Aquela igreja da Torre, sabe aquela igreja da Torre, nosso polícia? É aquela igreja. Falo isso com temor e tremor, porque a oração dos pastores dessa igreja, dos presbíteros, dos diáconos, de muitos de vocês tem sido o quê? Senhor, que essa porta seja conhecida como uma porta aberta em Presidente Prudente, onde a pessoa possa passar e entrar e escutar o Evangelho, e ser transformada pelo Evangelho, e sair daqui abençoada. Essa é a questão. Diante disso, irmãos, eu quero só novamente ler a resposta da pergunta número 76. E eu vou finalizar a minha mensagem em 2 pontos. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, é graça, mas é operada no meu e no seu coração, pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente perigo, mas também torpeza e odiosidade, os meus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, eu, o pecador, eu me entristeço pelos meus pecados e os aborreço. O que significa os aborreço? Eu corro para longe deles. Eu digo: não quero mais. E eu quero contar aqui, meu irmão, um testemunho para você. Vou contar para você um testemunho. Pastor Jefão é pastor de jovens e adolescentes. Meus adolescentes me conhecem. E nós adolescentes aqui, jovens, alguns adultos, temos jogado um joguinho chamado Clash Royale. Quem aqui joga para aqui? Levanta a mão, Clash Royale? Alguém que joga dentro? Isso. Eu, Luizão, só 2. Tem um montão que joga. Já olhei porque eu sei que você está na minha arena lá, glória a Deus. Não, glória a Deus, amém. Eu jogava aquele joguinho nos momentos de intervalo. E a Deda, sabe o que a Deda falava? Ela falava assim: ó, André e Lucas, o jogo deixa teu pai nervoso. Ó, o jogo deixa teu pai irado. E eu, vai. E aí eu desinstalei o jogo a primeira vez. Júnior Nishimoto, escuta isso. Desinstalei o jogo a primeira vez, Júnior. Fiquei 2 dias sem jogar. Fui lá e instalei o jogo. No terceiro dia, eu vi que o Marcos Felipe estava perguntando: eu tinha desinstalado o jogo? Eu desinstalei, mas já passei minha parte de desintoxicação. Voltei mais manso. Agora eu vou vencer o jogo. Nada, bravo de novo. Tomavam ali, entendeu? A minha torre, matavam o meu rei. Eu falava: nossa, como é que pode? Jogo do inferno, jogo do diabo. Falava assim. Passou mais uma semana, desinstalei o jogo. Fiquei 3 dias, irmão Luiz, sem jogar o jogo. No 4º dia, a Deda, ó, voltou. Voltou o jogo. E eu aí pedi ajuda. Alguns adolescentes, tem uns meninos que jogam bem. O menino, olha, pastor, manda um gigante, manda tal. É assim que era o jogo. E eu tentando pegar dica, mas muito mais. Essa semana, eu preguei no Bolou, semana retrasada, e falei assim: ó, acabou. Acabou, Senhor. Acabou o Clash Royale. Ou acabou o Clash Royale, eu vou dar fim no celular, Senhor. Não, Deus, não tinha sido escravo de um negócio desse. Misericórdia. Para a glória de Deus, estou 1 semana sem Clash Royale. Amém? 1 semana. E vai continuar assim, irmão. Não volta mais. Por quê? Que me nego, irmão. 41 anos de idade. Eu me nego, irmão. Isso não pode. Mas pastor, é só um joguinho. Era um joguinho que me deixava bravo, me deixava irado, me deixava vermelho, coração vendo na boca. Não, Senhor. Tem um demônio aqui em algum lugar? Não, pai. Por que eu falo isso para você, irmão? Porque talvez o problema não seja o jogo de celular.
talvez o problema seja outro. Eu quero falar para você que, em nome de Jesus, a nossa igreja é constituída por pastores e líderes que estão dispostos a te ajudar. Eu queria aqui, com muito respeito, com muita cautela, falar de dois problemas que têm afligido a igreja do Senhor no Brasil. No Brasil. Dois problemas. Um chama-se pornografia e o outro chama-se alcoolismo. Eu queria pedir para a Mayara, por favor, colocar para mim um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos. A resposta evidente é sim. Não tem nenhuma passagem na Bíblia do tipo assim: você não pode provar bebida alcoólica, você não pode beber uma taça de vinho, você não pode ingerir esse ou aquele derivado do álcool. Não é? Não tem nada na Bíblia que proíba isso. Agora, de fato, a Bíblia nos ensina a viver uma vida de sobriedade em que a embriaguez certamente é condenada. Há várias passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nos proíbem o uso excessivo de álcool. Agora, é claro, nós precisamos colocar aqui também mais dois limites. O primeiro deles é o que a Bíblia chama da lei da liberdade cristã. Isso significa o seguinte: eu sou livre para fazer coisas como, por exemplo, tomar um pouco de vinho, tomar bebida alcoólica. Mas se fazer isso vai dar ocasião ao escândalo ao meu irmão, e ao escândalo aqui não é simplesmente você contrariar o seu irmão, mas você vai dar um mau exemplo a ponto de que o seu irmão vai dizer assim: ó, fulano está bebendo, então se ele pode eu posso também. Só que você se controla e ele não se controla. Então, quando você dá motivo de tropeço ao usar a bebida alcoólica, você de fato está pecando, porque a liberdade que você tem, ela tem que ser definida e limitada pelo amor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e vida no poder do Espírito Santo, diz isso o apóstolo Paulo. O outro limite, de fato, é o limite do que é o seu limite. Deixa eu explicar isso direitinho. Se eu fosse colocar num provérbio popular, eu diria assim: você não pode cutucar a onça com vara curta. Nem todo mundo é capaz de beber socialmente e ficar só no socialmente. Acontece que bebe uma taça de vinho, depois vai para a garrafa toda. Bebe uma latinha de cerveja, vai para 2 latinhas de cerveja e assim por diante. Então, conhecendo o perigo que isso representa, talvez a melhor coisa, em muitos casos, seja optar pela abstinência, como uma opção pessoal. Opção pessoal que você não pode impor nos outros. Mas para evitar cair em tentação, talvez a melhor coisa seja não chegar muito perto dela, não é? E fugir de todas as ocasiões que, porventura, poderão levar você a se embriagar. Então, liberdade você tem, mas tem que usar a liberdade com amor, pensando no próximo e pensando na sua própria fraqueza. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não vou me deixar escravizar por coisa nenhuma. Foi feita uma pesquisa agora, há 4 meses atrás, site chamado Hebreus 11, e houve 12.637 respostas. 37% de mulheres, 62% de homens responderam a pesquisa. 49% têm algum cargo na igreja. Líderes de grupo, líderes de jovem, outros que não preferiram responder, e também diáconos, pastores e obreiros. 12% diáconos, pastores e obreiros, 32% não quiseram responder, e 56% eram líderes de grupo. 96% dessas pessoas tiveram acesso a conteúdo pornográfico. A idade em que tiveram o primeiro contato, 6,3% menos de 7 anos. 43,5%, 8 a 12 anos. 13 a 17 anos. Isso é importante, pai. Isso é importante, mãe. Para que você e eu possamos ver o que é que o meu filho está vendo no celular. O que é que meu filho está vendo no Facebook, no notebook, no computador. 4,8% dos 18 em diante e 1,9% acima dos 26 anos quando teve contato. Daqueles que responderam a entrevista, 57% continuam consumindo pornografia. Mesmo após a pesquisa.
6,2% acesso todos os dias, 7,2% pelo menos uma vez por mês e 42,5% pelo menos uma vez por semana. 59,3% acessam pelo celular e 36,3% utilizam o computador. Para finalizar, meus irmãos, homens, em primeiro lugar, visto que 59,3% dessas pessoas acessaram via celular, eu quero pedir em nome de Jesus que você coloque seu WhatsApp guardado pelo poder de Deus, que você saiba dizer não a pessoas que te mandam imagens e vídeos com conteúdo pornográfico, que você possa chegar e ter coragem de falar assim: meu irmão, olha, eu vou ter que sair desse grupo, porque infelizmente esse tipo de multimídia, esse tipo de material, ele não me faz bem, ele não faz parte da minha nova vida em Cristo. Existem pessoas que eu não entendo como, eu não entendo porquê, além de receber o material, não deletam, como se fossem utilizá-lo posteriormente. Existem esposas que têm acessado o celular do marido e visto o material e falam: o que é isso aqui? E aí o marido fala assim: não mandaram para mim. Vai só. Se mandaram para você, deleta, irmão. Se mandaram para você, coloca, entendeu? Existe um dispositivo no WhatsApp que você não precisa ver o vídeo nem a imagem. Você pode deletar automaticamente. Você viu que não presta, viu que é isso aqui? Piadinha, não, obrigado. Por favor, irmão, seja corajoso, seja intrépido, seja ousado, seja crente. Diga santidade ao Senhor no seu celular, no seu computador, no seu carro, na sua casa, no seu lar. Seja fiel à sua esposa. Diga para a sua esposa sair de casa: teus olhos são meus olhos. Para que tudo aquilo que você olhar possa glorificar a Deus, sendo fiel a ela. Tudo aquilo que ela olhar possa glorificar a Deus, sendo fiel a você. Minha irmã, por favor, ore pelo seu esposo, aconselhe o seu esposo. E eu digo uma palavra aqui, irmãos, pastoral, de irmão para irmão. Nós precisamos converter nossos olhos, converter nosso coração, converter nossos ouvidos, converter nossa boca. Para finalizar, abra, por favor, em Isaías 35. Fique de pé em nome de Jesus. Vou convidar o Ministério de Cânticos. Isaías, capítulo número 35. Isaías 35, a palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: o deserto e a terra se alegrarão, e o ermo florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho. O caminho se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o lobo. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Se você quiser, irmão, passar por esse caminho de santidade, você é convidado nessa noite. Louvemos ao Senhor.